seguir, Ponto a Ponto. Apoio Unifacisa. Um abraço para você que acompanha o Ponto a Ponto. O governo federal deverá apresentar nos próximos dias algumas ideias que tem para as relações entre motoristas e empresas de transportes por aplicativos. O sistema CLT está completamente descartado. Outras formas de compensação, entretanto, serão anunciadas. Por enquanto, só para os motoristas. Para os motociclistas, ainda não. Eu sou Paulo Roberto, estou na Rede ITA e o Ponto a Ponto está começando. O nosso entrevistado de hoje é o secretário de Planejamento da Prefeitura de Campina Grande, Félix Araújo Neto. Plano diretor do município sendo construído, obras sendo executadas, e o secretário veio bater um papo conosco para falar sobre esses e outros assuntos. Secretário, seja bem-vindo ao programa. Tudo em paz? Tudo em paz. Muito obrigado pelo convite e estou à disposição. Vamos esclarecer um pouco sobre esse plano diretor. A gente fala assim, algumas pessoas sabem do que se trata, outras não. O que é o plano diretor? É importante essa pergunta, Paulo, porque tem muita gente que fala de plano diretor achando, primeiro, que é uma ferramenta que vai resolver todos os problemas da cidade. Mas, na verdade, ela é interessante porque ela é uma ferramenta, é uma legislação, é uma lei que vai traçar estrategicamente o que é que as pessoas de Campina Grande pensam da nossa cidade, planejando para os próximos 10 anos. É um instrumento de planejamento em suas diversas vertentes, tanto na questão habitacional, mobilidade, sustentabilidade, crescimento urbano. É uma ferramenta que tem que ser discutida com a população para que nos próximos 10 anos a gente possa dizer o que é que a gente espera, o que é que a gente quer da nossa cidade. E ele chega à Câmara através de um projeto de lei? Chega exatamente através de um projeto de lei. Há uma iniciativa por parte do Poder Executivo. O prefeito Bruno desafiava a CEPLAN agora para colocar em público esse trabalho que a gente já vem fazendo ao longo da gestão do prefeito. Desde o ano 2021, uma equipe técnica dedicada vem fazendo um mapeamento da cidade, enfim, levantando dados, informações, e agora chegou a hora de discutir com a população, de levar para os bairros, de conversar com as pessoas, de ouvir, sobretudo, o prefeito dizia, eu quero ouvir o máximo de pessoas possível para que a gente possa ter a ferramenta mais democrática possível e, claro, com a chancela, com a digital da nossa população dentro do que é o sonho da cidade de Campina Grande para os próximos anos. E os próximos gestores terão de se basear nesse plano diretor para suas gestões, para suas ações? Exatamente. E você veja que o prefeito Bruno, ele já definiu o plano estratégico de gestão, o planejamento de gestão. Desde o começo da gestão, ele vem planejando as obras principais, etc. Qual é o momento agora? O momento é exatamente do planejamento estratégico para os próximos 10 anos. Porque o plano diretor, pela lei, pelo Estatuto da Cidade, que dá cobertura legal para que as cidades tenham o seu plano diretor, ele exige que a cada 10 anos haja uma revisão desta norma. A gente tem um plano de 1996, que foi revisado em 2006. Sim. Por algumas circunstâncias, não foi feito em 2016, mas nós temos plano de mobilidade, nós temos Campina 2035, nós temos outras ferramentas também de planejamento, mas agora chegou o momento propício para que a gente possa discutir com a cidade exatamente esse vetor de crescimento de Campina Grande. Grosso modo, é mais ou menos como o orçamento democrático, o orçamento participativo? Também. Passa e o orçamento democrático é um parceiro de todo esse processo de discussão com a cidade. A gente tem ali as lideranças que contribuem, inúmeras reuniões de planejamento que participamos. A presença do orçamento participativo tem contribuído com ideias e soluções para a cidade também. E, como você disse, a ideia é essa, de escutar as pessoas naquele estilo, naquele formato, dentro das comunidades. Agora, quem garante que os futuros gestores vão cumprir isso aí? Porque eu posso me eleger prefeito amanhã, esse plano aí eu não estou gostando dele, não. E aí? Por isso que ele é revisado também a cada 10 anos. É possível que hoje, o que a gente está planejando para hoje, amanhã também não seja mais a necessidade maior ou a prioridade do município. Por exemplo, para que você veja, a Plínio Lemos ela estava pensada estrategicamente para ser uma das
prioridades de gestão. Você vê que o prefeito Bruno hoje está fazendo a Plínio Lemos. Então, o que é que garante a execução do que está na lei? É uma lei municipal aprovada pelo parlamento, mediante discussão com Campina Grande, com os vereadores posteriormente, e nesta ferramenta legal, tanto o cidadão pode cobrar a execução daquilo que ali está como prioridade de gestão, como o Ministério Público, os órgãos de fiscalização, o Tribunal de Contas, mas, sobretudo, Paulo, é uma forma de planejar a cidade, crescimento da cidade de Campina Grande. O que é que a gente está vendo na Secretaria de Planejamento? Nós já encostamos em Lagoa Seca. Onde é que a gente pode crescer para loteamentos, por exemplo? Para que lado a gente vai crescer, né? Qual a altura do prédio que a gente pode construir no entorno do açude velho? Então, essas discussões também passam pelo plano diretor. Questão de sustentabilidade, o Parque do Poeta, a gente permite condomínio, a gente preserva absolutamente tudo. É a cidade quem vai discutir. Crescimento da cidade de Campina Grande. Vamos lá para Catolé de Boa Vista ou a gente vai em busca dos vazios urbanos da cidade? Quem tem que decidir é a cidade. Campina Grande tem que apontar como ela quer crescer para os próximos anos. Agora, é uma ferramenta que a gente tem que valorizar a sustentabilidade, o meio ambiente, o crescimento com qualidade, mas também não pode bloquear o crescimento econômico, mas tem que ser um crescimento econômico com responsabilidade ambiental também. Enfim, por isso a convocação que a gente faz. Não só a inteligência de Campina Grande, que a gente sabe que Campina Grande tem muita gente preparada e que trabalha com o plano diretor há anos, desde as pessoas que compõem as diversas universidades da nossa cidade, os técnicos que estão, mas sobretudo a população, quem está no bairro sente a necessidade de mobilidade urbana, a necessidade de habitação, onde seria o local para a gente construir novas casas em Campina Grande, as necessidades de saneamento, tudo isso é pauta de discussão do plano diretor nas audiências públicas e também nas oficinas de bairro que nós vamos agora começar essa semana. As audiências começaram, o que é que os senhores sentiram no princípio? Foi um interesse das pessoas? Interesse e uma experiência fantástica, especialmente porque contou com a divergência de opiniões. Normalmente, quando você vai para um ambiente que todo mundo, mais ou menos, está ali com o mesmo pensamento, você já sabe mais ou menos o que vai extrair. Mas na primeira audiência pública, na inauguração, no lançamento, o prefeito mandava que convidasse a cidade toda, em suas diversas vertentes. São 98 representantes das entidades e poder público, de forma geral, participando desse processo. E vale dizer, gente que pensa como gestão, gente que pensa contrariamente à gestão, gente que pensa a cidade independentemente de política. Ideias das mais diversas. Ideias das mais diversas, e a gente pôde sentir o calor que é a opinião contrária, pensamentos que fazem parte da construção de um planejamento que seja eficiente e que seja execuível. Também não adianta a gente tentar construir uma lei que a gente sabe que vai ser difícil de execução depois. Não quem adianta... pode participar, Félix? Qualquer pessoa. E esse é o convite, por isso que venho ao seu programa, porque eu sei da sua respeitabilidade, a respeitabilidade dessa casa, sei da qualidade dos ouvintes, por isso que a gente pede para participar conosco das diversas audiências que vamos ter. Nós temos 3 grandes audiências públicas. No final, nós teremos uma grande conferência, no final todo o processo. A cada uma delas, os convites acontecerão os convites pela imprensa, pela associação de bairros, pessoal. Perfeitamente. A imprensa vai estar abastecida de informação para que possa nos ajudar a convidar as pessoas, mas essa semana a gente já começa com as oficinas de bairro. Sim. Serão 20 encontros nos bairros, discutido aí com as lideranças para que pudesse estar naqueles pontos principais de Campina Grande, convidando as pessoas para que possa levar a sua opinião. Teremos também audiências técnicas, não é? Reuniões técnicas, são 13. Teremos as comunitárias, que ao todo são 7. Teremos 4 em Campina Grande e 3 nos distritos. E as audiências públicas, que são essas maiores, com votação, para que as pessoas possam levar suas opiniões. E, ao final de todo o processo, uma grande conferência. Se o nosso cronograma der certo, que é o que a gente está apostando, toda a energia da Secretaria de Planejamento, do prefeito Bruno, da gestão do prefeito Bruno, está voltada para a gente entregar esse plano diretor à Câmara de Campina Grande no mês de junho. Se Deus quiser, Campina vai ter o seu plano diretor devidamente revisado. Código de postura do município passa por aí também ou é uma coisa diferente? As diretrizes podem estar no plano diretor, não é? Mas a gente sabe que tem as legislações pontuais também. O Código de Obras, sim, ele é exatamente um dos grandes desafios que merecem ser revisados. E a gente estrategicamente dividiu, a gente vai focar no plano diretor agora,
está tentando dar um passo na questão da revisão do plano de saneamento com a Universidade Federal de Campina Grande, professora Patrícia, professora Mariana, para também tentar avançar nesse aspecto, e o plano cicloviário. São os 3 que a gente definiu para avançar esse ano. Mas já chega o momento de revisar o nosso plano de mobilidade, já chega também o momento da gente revisar o nosso código de obras, mas são desafios que, dentro de um cronograma, a gente observa que o plano diretor ela é a prioridade de Campina Grande, e por isso que a gente tem convocado a sociedade. Queria destacar aqui, Paulo, se você me permite, toda uma equipe técnica dentro da CEPLAN que está envolvida nesse processo, mas o plano diretor não é feito somente pela equipe da CEPLAN. Lá nós temos a coordenação de professora Mariana Porto, Morgana Targino, vários colegas que estão empenhados, dedicados todo o tempo para que essa lei aconteça. Nós temos o empenho das outras secretarias também e daqueles que se comprometeram da sociedade civil a participar. Então vai sair o nosso plano diretor, mas a gente precisa da opinião de cada um. Como é que está Campina no quesito acessibilidade? Avançando. A gente vê que tem alguns avanços importantes, né, desde alguns locais do centro da cidade. Mas, por exemplo, as obras que saem de um determinado tempo para cá, elas já têm observado bem a legislação que determina a acessibilidade. Já há uma consciência do pessoal, né, em relação a isso? Avança, mas há um déficit histórico. Há um déficit histórico que precisa ser corrigido. Isso é urgente, isso não é para depois, isso é urgente. Mas para que você veja, o prefeito Bruno está construindo o Cine Capitólio. E é um projeto que eu acho bonito pela sua própria história. A gente vê avançar. Conseguimos, através lá do empenho da Secretaria de Planejamento, a aprovação junto ao IFAEP, que existia uma luta histórica, uma dificuldade imensa. E, mediante diálogo e um bom projeto, a gente conseguiu avançar junto ao IFAEP, teve a aprovação dele. Mas a construção do Cine Capitólio prevê 100% de acessibilidade. Ele é 100% acessível. Talvez seja o primeiro cinema no Nordeste, eu arriscaria dizer no Brasil, que é 100% acessível e voltado com exclusividade para as crianças da educação. Eu quero falar um pouco mais na frente sobre o Capitólio, mas para a gente fechar esse bloco. E nas construções da iniciativa privada, as coisas novas, tem essa consciência? Tem nos projetos a acessibilidade? Tem, na aprovação, quando passa internamente pela CEPLAN, e também, posteriormente, na Secretaria de Obras, a gente vê que há um cuidado, se tiver o respeito às normas. Muito bem. Aquela pausa, como sempre, no ponto a ponto, concluindo assim o nosso primeiro bloco. Na volta, o secretário Félix Neto vai falar conosco sobre as obras que estão em andamento aqui de Campina Grande, a maioria delas, por que não dizer todas, saindo da CEPLAN, que é a Secretaria de Planejamento. É bem rápido, nós voltamos já já. E aí, minha gente, tá sabendo da novidade? Nesta segunda, dia 4, começa a nova temporada do Diversidade. A gente chega com reportagens e quadros inéditos ao longo de 2024 e com algumas novidades para vocês. A gente te espera aqui no Diversidade em 2 edições, às 1h15 da tarde e às 6 da noite. O seu encontro com a cultura paraibana é aqui. O IBGE divulgou números mostrando que, apesar da situação ter melhorado, ainda há cerca de 8 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. A impressão que nós temos é de que há mais pessoas ainda, mas o fato é que a economia vai avançando e, naturalmente, que as colocações no mercado de trabalho vão aparecendo. E nós vamos ao segundo bloco da entrevista deste Ponto a Ponto com o Dr. Félix Araújo Neto, que é o secretário de Planejamento do município de Campina Grande. Continua dando aulas? Continuo dando aula. E não deixa a sala de aula, firme e forte. Gosta da aula, né, Gosto Félix? da aula. Estou afastado da UEPB por conta da incompatibilidade com o cargo de secretário, mas continuo na Unifacisa, dando minhas aulas de Direito Processual Penal.
Quem é professor sabe o que eu estou dizendo, não deixe sala de aula. Quem gosta, gosta de verdade. Parece que é como a imprensa. Quando o vírus impregna na corrente sanguínea, não sai mais, né? Não sai, pronto. É igual. É mais ou menos assim, exatamente, né? assim. Mais ou menos assim. Félix, e as obras nascidas na CEPLAN que estão em execução? Vamos falar sobre elas? Vamos falar. Cada secretaria tem o seu planejamento também de necessidade de obras. A gente vê isso de forma muito clara na Secretaria de Saúde, a gente vê isso também na Secretaria de Educação, mas existe uma irmandade, uma aproximação muito forte entre a Secretaria de Obras e a Secretaria de Planejamento. Muitos dos projetos foram pensados e discutidos, quando eu falo pensados na CEPLAN, não exclui, evidentemente, as demais secretarias, mas eu digo, sai dali alguns projetos como o Cine Capitólio, projetos importantes para Campina Grande, impactantes, como o projeto do Açude Novo, com a interligação com o Parque do Povo, sai da CEPLAN a Plínio Lemos, a Félix de Souza Araújo, enfim, várias obras estruturantes que foram definidas pelo próprio prefeito. Eu diria que o prefeito Bruno ele tem esse perfil de planejador. Ele, quando assumiu a Prefeitura de Campina Grande, ele já, me lembro da primeira reunião na Secretaria de Planejamento, ele já traçava quais eram as metas, o que ele gostaria de fazer no seu primeiro ano de governo. E passou todo um primeiro ano e quase metade do segundo ano em processo de planejamento nas mais diversas vertentes, desde a estruturação dos projetos urbanísticos, mas também de planejamento financeiro, de obras, de execução, de mobilidade. A gente via... Ou seja, nada de improviso. Nada de improviso. Nada Tudo de improviso. Pensado para que a coisa acontecesse, inclusive com recursos para isso. Vamos esmiuçar o Capitólio. Vamos. Porque Reginaldo reclamou logo aqui quando o secretário chegou. Ele disse, eu vou tomar sorvete ali, fico com medo daquele paredão cair por cima de mim. As obras começaram? As obras começaram. Inclusive, falando nesse paredão, a própria construtora já falava em reforçar exatamente os escoramentos para que possa preservar o que ainda resta de histórico ali do Cine Capitólio. Mas o que mais Reginaldo gostava ali eram os filmes que o Capitólio exibia. Eu sei, ele já tinha dito aqui. Ficava direto naquele primeiro andar, era conhecido. Esperando lá. Habituei. Mas então, o pessoal está trabalhando internamente ou quem passa já percebe que tem obra por ali? Não, já percebe, já está cercado. A equipe da Educação, vale dizer, é um projeto pensado na Secretaria de Planejamento, mas o prefeito Bruno determinava que tivesse uma finalidade que fosse voltada essencialmente nessa ideia das pessoas, olhando para as pessoas de Campina Grande. Várias ideias chegaram para a gente, como, por exemplo, a Edifício Garagem, que poderia ser interessante, mas o IFAEP não aprovaria. Chegou para a gente um shopping popular, shopping de luxo, agência bancária, inclusive, mas o prefeito disse, olha, se a gente não pode atender, por exemplo, a perspectiva de um shopping, de um estacionamento público, algo assim, então vamos pensar para as pessoas. E foi quando surgiu a ideia, a partir de uma criança que pediu ao prefeito, ao secretário Asfora, que os levasse para um cinema. E o prefeito, com a sensibilidade que tem, então disse, vou construir o primeiro cinema da educação. Por que a importância? Porque, na verdade, não é só cinema, é cinema também. A cidade de Campina Grande ganha um equipamento, e a gente sabe que a produção de filmes na cidade ela é muito grande. E onde é que a gente assiste? O Cine Capitólio vai servir para que Campina possa se assistir, possa se ver ali na tela e ver o seu trabalho das diversas pessoas. É um pavimento só ou tem dois? Temos dois. Mas, além disso, é um auditório, é uma grande sala de aula, tem 2 pavimentos, tem biblioteca na sala superior, tem sala multiuso, tem local para pipoca, para recreação. Vai servir para lançamento de livros e coisas culturais, eventos culturais? Perfeitamente, né? Atender os eventos que acontecem na Praça da Bandeira, atender os eventos do centro da cidade. Imagina que amanhã a CDL, a Associação Comercial, a STP queira fazer uma campanha educativa. Sim. Esse espaço vai ser voltado também para isso. Então, atende a educação, atende a cidade e, sobretudo, devolve aquele espaço às pessoas. O sentimento de Campina Grande é de medo de atravessar aquela praça. É verdade. Não é verdade? Previsão de conclusão tem, Capitólio? Tem. Esse ano ainda o prefeito espera entregar. Já está avançada a execução dele, é um pouco mais rápida porque é de estrutura metálica. Sim. Inclusive foi a forma como nós pensamos para poder atender às exigências do IFAEP, que, enfim, queria preservar parte da história do Cine. Vem tudo pré-fabricado e é montado ali. E é montado ali. E a praça de lado, com aqueles problemas todos, a CEPLAN também pensou em alguma Segunda coisa? etapa. Aí temos o projeto. Porque senão o pessoal pode, né, acabar atrapalhando a coisa ali. Aí é uma praça muito bonita, né? Sem ali dúvida. O que precisa, o desafio dali é o mesmo do Parque Evaldo Cruz.
é a criminalidade, é o medo, é a insegurança, droga, a droga, né? Infelizmente, e ao mesmo tempo a necessidade de reabrir aquele espaço no coração de Campina Grande, no centro da cidade, para que as pessoas possam viver novamente praça, cine e entregar aquilo de volta a Campina Grande. E o Parque Evaldo Cruz, como é que está a obra? Uma alegria imensa, né? Inclusive conversava com o secretário Joab essa semana sobre a questão da ponte que interliga, está bastante avançado esse processo da interligação da ponte. A abertura é de mais de 30 metros entre o Parque Evaldo Cruz e o Parque do Povo. A secretária Tâmela ontem me dizia que vai ter, no espaço que foi definido para as quadrilhas juninas, há uma reunião marcada já para a próxima semana, para que a gente possa fazer as adaptações e atender bem o pessoal das quadrilhas juninas de Campina Grande. Ou seja, a gente já vê um movimento de recebimento desse equipamento. A parte da fonte bastante adiantada o obelisco, em torno do obelisco, interligando, enfim, é uma obra que o prefeito vai conseguir entregar. Fica pronta para o São João? Para o maior São João do mundo, vai entregar a interligação, a ponte do Parque do Povo com o Parque Evaldo Cruz. Claro que tem uma outra parte que ainda vai precisar um pouquinho mais de obra para a conclusão, mas nesse ano o prefeito o principal fica pronto. O principal fica pronto. Félix, e o que é que a gente pode falar sobre aquele parque lineado de Dinamérica? Ali tem uma cabeça de burro enterrada, como se diz aqui, que não andou mais. Não, ali deu uma avançada boa, está também no planejamento da entrega agora, nesse semestre, das obras que o prefeito entregará. Algumas alterações do projeto foram feitas. Tem uma parte funcionando, não é? Já tem uma parte entrega, mas teve algumas alterações de projeto mesmo para atender melhor a cidade. Mas veja o volume de obras do que a gente está falando. O prefeito tem mais de 280 obras entregues ou em processo de entrega à cidade. São, no planejamento, mais de 300 vias asfaltadas ou pavimentadas, também entregue à cidade de Campina Grande. Só a educação, ela tem 22 obras. A Secretaria de Saúde, a gente está falando de algo em torno de 59. Esses hospitais aí anunciados passam pela CEPLAN também? Não, esses aí estão diretamente na Secretaria de Saúde. Saúde e obras, né? Saúde é quem leva o planejamento, porque é uma questão hospitalar. Há um suporte da CEPLAN em relação a esses equipamentos. Mas o que é que a gente vê? Um movimento de gestão e de construção, de entrega de obras que tem avançado bastante. Por exemplo, é o caso da própria Secretaria de Obras, que já está com mais de 80 obras em processo avançado para entrega. Algumas já entregues, outras para entrega agora neste momento. Do mesmo modo, a SESUMA, também de forma bastante avançada, com mais de 120 obras. Então, a gente tem um movimento muito importante aqui em Campina Grande. Quem passar aí nas ruas vai ver obra para todo lado. Todos os bairros estão recebendo investimentos e é um esforço comum de gestão, capitaneado pelo prefeito, mas com a entrega total das equipes para que a coisa aconteça e, nesse último ano de gestão, possa Campina ver o volume de obras e de ações e de trabalho que foi feito pelo prefeito. E o que é que a gente pode falar sobre Feira Central? Ela é uma obra, parece-me, complicada para execução, porque tem que ser por etapas, né? É uma obra muito grande. Ali o planejamento, o cronograma, tem várias etapas, são 5 etapas. Mas uma alegria enorme, porque recebemos semana passada a aprovação da Caixa Econômica, dos seus técnicos internos, está na avaliação do último técnico externo, do avaliador externo, a parte dos armazéns. E logo o prefeito aí vai estar, se Deus quiser, anunciando os armazéns aqui em Campina Grande. A gente está aguardando o desfecho com a Caixa Econômica para que ele possa avançar na ordem de serviço. Mas a gente tem o projeto já entregue, a gente tem os armazéns, agora está na parte de entrega dos projetos do Eldorado, que o nosso colega vai querer lá visitar também, o Eldorado. Sem dúvida. Também o mercado, que é um grande desafio, um desafio histórico, é o Mercadão mesmo, mercado, lá da Feira Central. Temos as vias, as 8 vias e o Largo do Pau do Meio como projetos nesse processo de entrega. Concretamente, para esse ano, os armazéns contarão com a aprovação da Caixa e o pontapé inicial dado pelo prefeito. O projeto prevê cobertura de toda a área, não? De parte da área. Parte da área. Estacionamento, Félix. Estacionamento também. É um problema ali, né? É um grande problema. Já um terreno da prefeitura, tem um cuidado por parte do prefeito de dialogar com alguns empresários para abrir mais áreas de estacionamento. Há uma cobertura que vai ser colocada na Feira de Flores, naquela rua, ao longo daquela via, como também na Deputado Zé Tavares. Já aquela no setor de carne, peixes, né? Tem uma cobertura por ali. Tem uma cobertura grande também ali. Tem uma padronização. Na verdade, a gente vai ter uma organização da feira. Tem gente, inclusive, a gente recebe muitas pessoas que dizem, não, porque devia ter mexido nisso, tirar daquilo, tal. Qual a ideia? Não é impactar
a vida das pessoas para criar problema ou preservar mais ou menos o que existe e modernizando, né? Modernizar e levar qualidade, higiene, melhorar nesses aspectos e convidar as pessoas para frequentar, voltar à nossa feira para ser o grande ponto, o grande centro de venda, de compra, como sempre foi a Feira Central. E essas duas grandes avenidas, Félix de Souza Araújo e Plínio Lemos, onde é que elas ficam para que as pessoas se situem? Olha, a Félix Araújo fica aqui, pegando do Zé Pinheiro até o Alto Branco, mais ou menos. Sai ali final do Zé Pinheiro, na Avenida Santo Antônio já. Né? Quem conhece aquele colégio lá, o Assis Chateaubriand, Castelo Branco, por ali. Castelo Branco, o colégio estadual, o Assis Chateaubriand. A frente dele já é a Félix Araújo. Cruza a Floriano Peixoto. Cruza a Floriano Peixoto até chegar na porta, passa ali pelo Sierra, mais ou menos, termina no Sierra. Ele cruza esse eixo da cidade de ponta a ponta. O prefeito teve o cuidado nesse projeto fazer a interligação da Avenida Félix de Souza Araújo, que é essa que está sendo construída, com a Floriano Peixoto e outras posteriormente também. A Floriano, depois do Castelo Branco ali, praticamente não existia, né? Você lembra que ali era um ponto de ônibus antigo que parava ali, enfim. Ali vai continuar para interligar... E chegar na Félix. E chegar na Félix Araújo. Então, do ponto de vista de mobilidade, isso é um ganho enorme. Em especial porque você alivia tanto o centro da cidade como a Avenida Canal. Sem dúvida. E a Avenida Plínio Lemos está no outro lado da cidade, que beneficia inúmeros bairros, algo em torno de 90 mil pessoas, porque pega desde a Avenida Portugal. Quem vem é Manuel Mota, quem vem ali para São José da Mata. Perto da Antiga Rosa, ali em Bodocongó, né? Isso. Você vem descendo ali, passa o Serrotão, então tem essa entrada da Plínio Lemos pela direita, que vai ser feita. E sai lá na Alça Sudoeste, por ali? Não, sai lá na Floriano Peixoto, na frente do Mercado das Malvinas. Sim. Então, corta praticamente ali Bodocongó, Malvina, Ramadinha. A gente vai ter muitas comunidades ali beneficiadas por uma obra de mobilidade que, para o crescimento de Campina Grande, em especial nesse processo que a gente discute planejamento, que a gente avança no planejamento estratégico dos próximos 10 anos, ela é de fundamental importância. O que é que a gente pode falar sobre rodoviária velha? Vocês têm pensado em alguma coisa em relação a isso? Tem, ali a parceria, de certo modo... É uma das maiores marquises do Brasil, não é? Isso, e ali há uma série de problemas que devem ser resolvidos. Aquela área é pública, não? Mas a gente convida. Tem uma parte, mas também tem uma outra que é particular. Ali termina sendo um gargalo para a gente e é uma discussão para o plano diretor. Não somente ela, mas também, Paulo, eu diria que o Riacho das Piabas é um desafio. A gente vê o prefeito se movimentando, doutor Renato Gadelha. O Riacho das Piabas é o que dá origem ao Canal das Piabas, né? O Canal das Piabas. Ponto Sem Réis, por ali, né? Que vem desaguar do Açude Velho. Isso. E aí, inclusive, o secretário Renato Gadelha... Uma parte desce com destino à Antiga Cachoeira e outra parte vai para o Açude Velho, né? Perfeitamente. E o nosso secretário Renato Gadelha, juntamente acompanhando o prefeito Bruno, conseguiu recursos para avançar no açude do Covão. A discussão de projeto, entrega de projeto... Que é uma espécie de barramento dessa água, né? Que vai ajudar na questão do açude velho, de controle, inclusive, da qualidade da água, enfim, com vários benefícios também para a agricultura local e que a cidade avança nesse ponto. Então, por isso que no nosso plano diretor, a gente também tem que pensar o planejamento da urbanização de tudo aquilo. E é pauta, hoje, interna da CEPLAN, é pauta prioritária do prefeito Bruno, mas é pauta que tem que ser discutida com a população local. E por isso que a gente convida, e voltando à história do plano diretor, é de fundamental importância a participação das pessoas nesse processo. Félix, tem muitos outros assuntos, mas eu vou convidá-lo para voltar ao programa e a gente dá sequência a essa conversa. Eu estou muito agradecido pela oportunidade. Se você me permite, Paulo, queria voltar a convidar as pessoas para participar do plano diretor. O objetivo da nossa visita é esse, de convidar vocês. É muito importante para nós, para a Prefeitura, para o prefeito Bruno, para a lisura desse processo, a participação das pessoas. E a gente pede que vocês acessem o nosso site, pode deixar opinião lá para a gente, né, e conhecer toda a programação do Plano Diretor. Quem quiser acessar o site é o www.planodiretor.campinagrande.pb.gov.br. E aí eu vou deixar, a gente está disponibilizando lá todas as informações sobre as audiências, local onde vai nos encontrar. Também o nosso Instagram, o Novo Plano Diretor CG, é o nosso @Novo Plano Diretor CG, é o nosso Instagram, que tem também sido alimentado com informações sobre o passo a passo dessa ferramenta de planejamento para os próximos 10 anos da cidade. Só para a gente encerrar, quem lhe acompanha aqui na entrevista? Estou aqui com o nosso querido Gênison.
Gênison famoso Careca. E Lima do Nascimento, que é o Careca, irmão de Dr. Gil do Lima do Nascimento, irmão, né? Casado com Coca, a nossa autoridade verdade. maior, e também Lidiane, que é a nossa querida jornalista que nos acompanha. Obrigado, Félix. Muito obrigado, Paulo. E a você de casa, o nosso melhor agradecimento. Eu espero encontrá-lo no próximo Ponto a Ponto. Felicidades e até lá.